Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 31 de outubro de 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Esse é mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante, um vídeo todo especial onde comemoramos os 500 anos da Reforma. Há 500 anos atrás, amados, Martinho Lutero fixou nas portas da abadia do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Teses essas que iam de encontro a toda idolatria, corrupção e principalmente a venda de indulgências da Igreja Católica. Naquele dia, aquele padre resolveu fazer alguma coisa. Depois de anos estudando a palavra de Deus e ter se encontrado com Romanos 1,17, onde está escrito que o justo viverá pela fé somente, ele resolveu então reformar a igreja. Não era o intuito de Lutero trazer uma nova igreja à tona, mas sim reformar a igreja antiga, fazer com que a igreja voltasse aos pilares bíblicos, voltasse à doutrina dos apóstolos. Mas a reforma não começa com Lutero. A igreja sempre teve homens dedicados, sempre teve homens que se empenharam em fazer com que a palavra de Deus fosse o centro da igreja. Agostinho de Hipona, um homem que se dedicou ainda no século IV à pregação do Evangelho, um homem que se dedicou a trazer a Bíblia ao centro da igreja. Jerônimo Savonarola, um homem que enfrentou um dos piores papas da história, Alexandre VI, o famoso Rodrigo Borgia. Também foi um homem que se dedicou, que lutou para que a Bíblia voltasse a ser o centro da igreja. John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na Bavária, o homem que, ao ser queimado, disse: hoje vocês queimam o ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não vão poder queimar. Hus, na língua de John Hus, significava ganso. E, coincidência ou não, 102 anos depois, Lutero coloca nas portas da igreja suas 95 teses. Não só Lutero, mas também não podemos esquecer Zwinglio, o homem que reformou a Suíça, que trouxe de volta à igreja da Suíça a palavra de Deus. João Calvino, o grande teólogo da Reforma, o escritor das Institutas da Religião Cristã, 4 volumes abençoadores para a vida de todos aqueles que querem verdadeiramente servir a Deus. A reforma, amados, não significa somente esses homens. Não significa que hoje nós estamos adorando a esses homens. Mas a reforma, ela nos traz uma reflexão muito grande. 500 anos se passaram e muitas igrejas hoje evangélicas se dizem beberem da reforma. Mas será que isso é verdade? Será que a reforma protestante influencia de fato essas igrejas? Eu queria fazer algumas perguntas aqui para que nós não saiamos do intuito do nosso canal. Querido, sua igreja é reformada? Se a sua igreja é reformada, ela crê no sola escritura, ou seja, a autoridade final na sua igreja é a Bíblia, ou é aquela irmãzinha que é um vaso nas mãos de Deus e entrega revelações, ou é o seu pastor que entrega revelações fora da escritura? Se na sua igreja as pessoas se dizem protestantes, se dizem herdeiras da reforma, elas têm que crer no sola escritura. Um dos pontos em que Lutero lutou contra foi contra as indulgências, porque a Igreja Católica vendia salvação. O seu pastor crê que quem não dizima vai para o inferno? Que quem não oferta não tem salvação? A salvação é pela graça, não se compra com dinheiro. Se a sua igreja crê que dízimo e oferta compra salvação, ela não é uma herdeira da reforma. Ela simplesmente diz isso, mas não faz. Hoje em dia muitas igrejas são evangélicas, se dizem protestantes, mas estão longe da reforma. Não, queridos, nós não adoramos Lutero, nós não adoramos Calvino, Zwinglio ou qualquer outro homem. Eu poderia citar aqui homens como William Tyndale, que foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês. Uma tentativa já tinha sido feita por John Wycliffe
mas na época não foi possível. Ele traduziu somente o Novo Testamento, mas Tyndale, além de traduzir para o inglês, distribuiu para o povo inglês. Foi morto, é verdade, assim como Hus também foi queimado. Lutero eles não conseguiram queimar, como a profecia de Hus diz, mas esses homens dedicaram as suas vidas para o Evangelho, para que a Bíblia fosse o centro da igreja. Que nesse aniversário da Reforma, o sola Escritura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria, solus Christus possam sempre, sempre e sempre estar fazendo parte da vida da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Feliz aniversário de Reforma Protestante. Em nome de Jesus. Amém.